Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Papo Reto da Dani. E hoje eu tô com um convidado ilustre aqui, meu esposo. Então, roda a vinheta! Então, pessoal, a gente veio conversar um pouquinho aqui com vocês sobre casamento, fases do casamento. Eu quero apresentar aqui o meu marido. Ele é professor de teologia, né, formado, é bacharel em teologia, e ele também está fazendo agora uma faculdade de ciências da religião e também tem outros cursos livres, como também, né, a faculdade que está por enquanto trancada de psicologia, mas que ele vai voltar. E ele tem quantos anos? Eu tenho 43 anos. E fale um pouquinho mais sobre você para o pessoal Eu sou que não nordestino, conhece. sou paraibano, moro aqui há 18 anos. Sou casado com a Dani há 14 anos. Nós nos conhecemos, eu era professor da escola dominical. Nos conhecemos na igreja, quando eu a vi, recém-chegada da cidade dela com a mãe dela, de Araranguá. E eu investi, né? Comecei a namorar com ela. Em 2 meses eu já pedi ela em noivado, né? 2 meses de noivado e já começamos a nos mobilizar, se organizar para Nosso casamento. Nosso casamento, que se deu 1 ano e 3 meses depois. Isso. A gente casou dia 9 de maio de 2008. 2 meses depois que a gente casou, eu estava grávida, né? Do Thomas, que é o meu filho mais velho. Hoje ele tem 13 anos. Ele faz aniversário em fevereiro. Então, assim, foi tudo muito rápido, né? E, assim, para quem é casado de novo, assim, o primeiro ano ali, já conversei com vários amigos, né, amor? Casais. Sim. Que falam que o primeiro ano é aquela fase de adaptação, que é um pouco difícil. E no nosso caso foi um pouquinho mais, porque eu estava grávida. Então, assim, a gente fica, quando a gente é solteiro, imaginando muitas coisas, a gente sonha com muitas coisas. E às vezes a mulher, né, tende a, vamos dizer assim, a sonhar bem alto, né, aquele conto de fadas, o príncipe e tudo. Só que a gente sabe que na realidade é difícil, né, amor? Não é que é ruim, mas tem as dificuldades que às vezes na nossa cabeça, quando a gente é solteiro, a gente sonha com coisas que não é real, né? É desafiador, né? Porque agora você não é mais um, né? São 2 pessoas e tudo que você vai fazer, você vai incluir essa pessoa, e algumas vezes, para essa pessoa caber em algumas condições, você tem que se diminuir, no sentido de ceder, negociar. Isso. Então é desafiador, sim, mas é difícil? Mas não é impossível. Essa é uma proposta e é possível porque Cristo está no meio desse relacionamento. São 2 universos diferentes, né? Eu sou nordestino, paraibano, ela é lagiana. A gente até brinca, né? Se a gente não fosse crente, os filhos eram cangaceiros, né? Por conta das naturezas, né? Que o povo fala que nordestino é bravo. Eu tô brabo, mano. O lagiano é bravo. A gente é um pouquinho, sabe? Um pouquinho. Mas se você conhecer, ó, a gente é de boa, de boa. Sim, mas o convívio é extremamente tranquilo e possível, né? Não há nada de impossível. Até porque, assim, a gente fala muito, assim, que Deus une propósitos. Por que a gente fala que Deus une propósitos? Porque, assim, eu tenho um chamado, né? Deus me chamou para algo, Deus me preparou para isso, né? Desde pequena. Até, inclusive, se você quiser saber um pouquinho mais de nós, tem uns vídeos aí no canal anterior, os vídeos bem antigos, vai lá no início do nosso canal aqui e vê que a gente conta também um pouquinho da minha história, como a gente se conheceu. Eu conto também um pouquinho da minha história. A gente já foi missionário fora, né? Isso, várias... Tem uma longa jornada de desafios e de recomeços, a gente largar tudo, abraçar os projetos, de repente começar do nada, né? Sim, então assim, Deus une propósitos. Então, eu tenho um chamado, Deus me preparou de uma forma. Eu passei por várias situações que, no momento que eu estava passando aquilo lá, eu não entendia, mas hoje eu entendo. O Lucia também passou por várias situações, foi preparado para estar hoje onde ele está. E Deus nos uniu porque assim se encaixava muito perfeito. No sentido assim, não que a nossa vida é 1000 maravilhas como casal e tudo mais, não. Nesses 14 anos a gente enfrentou muita dificuldade.
para se ajustar, para se entender, mas no propósito de Deus, porque ele prega, ele palestra, e se eu não entendesse isso, eu não ia dar certo. Se eu fosse, assim, às vezes uma mulher muito ciumenta, da mesma maneira ele... Ela é cuidadosa. Só. Eu gosto, assim, de fazer, trabalhar em ação social, eu gosto de conversar com pessoas, cuidar de pessoas, enfim. E se ele não entendesse esse lado, não ia dar certo. Então Deus une propósito. Outra coisa é que na nossa vida, no nosso casamento, o principal é Cristo. Sempre quando a gente tem um desafio no nosso casamento, a gente chama Cristo para nos ajudar. A gente conversa muito, né? Sim, é porque a gente pode até definir a ideia de viver junto a partir do título de um livro do Tim Keller, um pastor americano. Quando dois pecadores dizem sim, nós somos descendentes de Adão, então nós temos naturezas rebeldes, nós temos vontades egoístas, nós temos projetos pessoais, sonhos egoístas também, né? Sim. Então o convívio é um ajuste desses dois universos, e Cristo tem que estar no meio para que isso consiga caminhar junto como uma engrenagem, né? Sim. Eu acho assim que o maior desafio é a gente se doar um pro outro, porque às vezes, como você falou, a gente é egoísta, às vezes a gente quer só ver o nosso bem-estar, e você, no casamento, não, você tem que se doar para outra pessoa. E isso não é só da minha parte para ele tem que fazer o mesmo por mim, porque muitas vezes, assim, eu quero algo que naquele momento ele não tá muito afim, mas ele tem que se doar para mim, né, naquele momento, entendendo que é uma necessidade minha e ele tá ali comigo. Essa palavra é muito, muito certeira, porque Paulo diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A ideia é de que tem que haver esse espírito de serviço um ao outro, de cuidado, sim, de renúncia, e cuidar mesmo do outro, né? Fazer o outro feliz, na verdade, né? O esforço é fazer o outro feliz, e como recompensa você fica feliz por vê-la feliz. Porque se ela estiver chateada e eu chateado, não fica certo. Legal, né? É porque, assim, ó, um exemplo, às vezes eu acordo e eu não tô afim de cozinhar. Naquele dia não tá legal. E ele entende aquilo ali e ele fala, não, então vamos pegar uma marmita, ou eu cozinho. Nós dois cozinhamos, né? Sim, mas digo assim que é um ajuste. Então, assim, da mesma maneira que quando você tá chateado com alguma coisa, depois, vocês que estão casados agora, de novinho, ou que estão noiva aí, que estão escutando a gente, vocês vão ver que, assim, conforme vai passando os anos, você vai se ajustando, às vezes até o respirar diferente dele, eu já entendo, olha, não tá legal, então eu vou ficar mais quieta, sabe? Porque quando a gente tá em início de casamento, a gente tende a muito, sabe, provocar um ao outro. Exatamente, provocar não, exatamente, a gente provoca, não intencionalmente, né? Isso, é porque mas assim... a gente não sabe lidar com o estranhamento, né? Isso. Com o tempo a gente vai convivendo e aprendendo a ler aqueles gestos corporais, aquelas expressões faciais, né? Com o tempo elas fazem sentido, né? E aquilo que às vezes pra mim era uma tempestade, e eu vejo, não, é só uma gota d'água. Então... a gente já conversou sobre aquele assunto que me chateava, ou ele também, e às vezes a gente sabe que tem coisas, gente, que não muda. Não muda. Você, assim, consegue melhorar um pouco daquela coisa ali, só que tem coisas que realmente a pessoa não consegue mudar, que é da natureza, tá enraizado, sabe, na pessoa. Então você consegue tolerar, você consegue suportar aquilo ali, não de um fardo, mas dizer que aquilo ali não é uma grande coisa, que não vai... É um pequeno sacrifício em nome de um propósito maior, que é o estar juntos, né? Sim, porque assim, eu acho que são duas criações diferentes. Eu fui criada de uma maneira, ele foi criado de outra. Então, até se ajustar, se afinar nisso, leva um bom tempo. Eu não quero que ele seja perfeito, eu quero que ele me ame e que ele me respeite. E eu acho que da mesma maneira você, né? Com certeza, acho que confiança, lealdade e uma palavra que eu acho que é muito fundamental é cumplicidade, né? Você abraçar os sonhos do outro, mesmo que não sejam as suas prioridades, mas você abraça, você vai aprendendo a lidar com aquilo, você com o tempo se descobre até gostando de algumas coisas para as quais você não tinha nem muita afinidade, né? Porque, a gente tem muito, muito disso, né? De cumplicidade, né? De você abraçar as coisas que eu faço e com o tempo, desde estar me ajudando e me apoiando, com o tempo também está, de certa forma, atuando naquilo, né? Sim, eu acho que esse que é vamos dizer assim, não é uma receita de bolo, casamento não é isso. A gente vai se ajustando e cada
casal é um casal, tem um gosto, tem uma rotina. Mas eu acho que é bem isso, que a gente cuida um do outro e a gente quer fazer o outro feliz. Então, assim, a gente entende que o sonho dele é importante também pra mim. Por mais que eu não goste, eu tento, assim, compreender e depois você vai vendo que realmente aquilo ali faz sentido, sabe? Na tua vida também. É o apoio, gente. Por mais que às vezes tu desacredite em algumas circunstâncias, porque às vezes a vida nos traz bastante desafio, mas eu acho que se você tá do lado do teu esposo, apoiando ele, entendeu? Mesmo que ele erre, mesmo que dê algum prejuízo. Divida os fracassos, né? Celebre os fracassos juntos, Isso. porque isso nos torna também capaz de se alegrar com as pequenas conquistas, né? Sim, quantas vezes assim, ó. Exemplo, ele teve alguns prejuízos, vamos dar um exemplo, bateu o carro, daí teve que pagar o prejuízo nosso e da outra pessoa, exemplo. Ele chegou e disse, não amor, vai dar tudo certo, naquela hora do nervosismo eu tentei ficar calada, e depois, não, vai dar tudo certo, a gente tá junto, a gente vai pagar. Não é sugerir, nossa, você bateu o carro, você é um tolo, você é isso, você é aquilo, você não presta atenção, não. Você tenta ficar calma naquele momento e depois procurar palavras que conforte, entendeu? Porque o prejuízo já está ali, você não tem mais o que fazer, então... Ou seja, o prejuízo é um, mas você pode ter um prejuízo e um problema. Isso. Ou você pode ficar só com prejuízo. Se os dois se unirem, entenderem que falhas e essas escolhas erradas, investimentos errados, em especial os homens que são mais empreendedores, se vocês entenderem que são os dois, até as mulheres, né? Até as mulheres, mulheres que são empreendedoras, né? Eu já tive alguns prejuízos, já caí em golpe, que o Lucia me apoiou. Ele teve do meu lado, eles, não, acontece, agora vamos focar em outras coisas, a gente vai dar um jeito, e a gente fez isso. Então, assim, até mesmo em questões não só financeiras, mas em atitudes. Exemplo, às vezes ele se exaltou, falou de uma forma com alguém ou alguma situação, e eu digo, não amor, se acalma, vai lá, vamos conversar, vai dar tudo certo. Eu da mesma maneira, porque às vezes a gente é impulsivo e você traz todas essas coisas para dentro de casa. É que nós dois temos traços de liderança, né? Nós dois temos traços de liderança, então a gente, por exemplo, quando todo mundo vê algumas coisas fora de lugar, as pessoas ficam olhando e pensando e até conversando com o outro como fazer. A gente já vai lá e faz, só que às vezes, né? Dá errado. Às vezes não querem que façam, e a gente achando que tá fazendo certo, aí depois a gente se apoia um no outro e segue em frente, né? O que a gente quer passar aqui para vocês nesse vídeo é que, assim, o casamento não é um mar de rosa. Mas, assim, é um projeto de Deus, é algo que Deus deixou pra gente. Tão maravilhoso você tá ali com a tua família, você chega de um dia cansado, tem o teu esposo para te apoiar, né? Tem a tua esposa para te apoiar, para cuidar de você, porque assim, é fato que a gente tem filhos, mas depois eles vão crescer e vai ficar só nós dois. Então, assim, em outro vídeo, né, a gente fala mais dessa parte dos filhos. A síndrome do ninho vazio, né? Mas hoje a gente quer falar assim para vocês que é importante vocês conversarem bastante, entender a necessidade um do outro, ver o que o outro gosta, né? Não ser egoísta e colocar Cristo na frente. Certa vez o Nietzsche perguntaram para o Nietzsche essa questão do casamento, é um filósofo alemão, e tem muito a ver com o que a gente está falando. Ele disse, a única pergunta que deve ser respondida acerca do casamento é esse: você estará disposto a continuar conversando com essa pessoa daqui a 30 anos? Sim. Claro que sim. Como vamos pagar aquela conta, né? Etc e tal. Viagens que queremos fazer. Então, assim, isso é importante. Por isso que um casamento sem conversa, sem diálogo, não existe. Vocês podem até sair, fazer viagem e tudo mais para aparentar algo, mas depois, no final das contas, fica só vocês dois, a boa conversa, né, os sonhos, os projetos que a gente tem. A cumplicidade, né? Isso. A cumplicidade, ela é fundamental. A cumplicidade, ela nos completa, nos faz rir dos desatinos, nos faz celebrar as coisas pequenas que para as pessoas não são importantes. Cumplicidade acho que é tudo. Cumplicidade é você, mesmo que dê errado algumas coisas que a gente vai querer fazer, a gente tá junto para errar. Isso. E tá junto para recomeçar junto. Isso é cumplicidade, né? É uma palavra que acho que define muito o desafio de amar. Então, assim, a gente quer deixar essa palavra para vocês, né? Que é possível, sim, a gente construir um casamento saudável, um casamento bom,
Como a gente sempre fala, né? Não é um mar de rosas, mas assim, é maravilhoso quando você tem Cristo no teu casamento. E se você, por algum motivo, está passando alguma dificuldade no teu casamento, é muito importante você conversar, você pedir perdão. Elogie mais, critique menos, isso. reconheça mais e cobre menos. Isso são coisas que vão trazendo renovo, esperança. Um casamento que pode estar, um relacionamento pode estar cansado, machucado, né? Em que os dois estão na defensiva, né? Isso, né? E a gente deseja para vocês, né, um casamento maravilhoso. Para aqueles que vão casar agora, né? Que Deus abençoe muito vocês, a tua família. Aqueles que casaram recentemente, né? Que sejam assim maravilhoso. A gente fala que tem muito desafio, mas é recompensador, né? Quando a gente tem um parceiro ali do lado, tá? Quero deixar essa palavra para vocês, esse vídeo. E a gente volta, né, numa outra oportunidade para conversar um pouquinho mais sobre casamento. O universo do casamento longo é alto, largo e profundo, né? Isso. Então, gente, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Papo Reto da Dani. Tem um botãozinho vermelho. Ó, deixe seu joinha, deixe o seu comentário. Você pode deixar uma pergunta para nós e a gente pode vir gravar um vídeo respondendo. Vale a pena se inscrever, pessoal. Você vai receber conteúdos que vão lhe edificar e que podem até, na própria fala, trazer algum tipo de ajuda e orientação. É o tipo de canal que você deve assinar. Isso, então também compartilha com seus amigos no grupo da igreja, o nosso canal aqui, Papo Reto da Dani, ó. Um super beijo e lembrando que eu só sou pastor porque ela é pastora comigo. Isso, ó, um super beijo. Tchau, gente!